Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, CEO do Grupo Propósito e também professor dos cursos de formação do IBGC. E falando em IBGC, minha convidada de hoje é uma pessoa que eu gosto muito, tenho grande admiração, Valéria Café, que é a diretora-geral do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Valéria, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Muito obrigada, é um prazer e um orgulho estar aqui conversando com você, André. Muito bom. Vamos lá, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais completa sua e aí a gente vai já engatar na conversa. Bom, a Valéria trabalha no IBGC há quase 10 anos, sendo que antes da posição de diretora-geral, atuou como diretora de vocalização e influência do Instituto. É também conselheira de administração do Grupo Marista e membro do Conselho do Instituto Luiza Pinho Sartori. Anteriormente, atuou também como conselheira no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, na CGU, Controladoria Geral da União, e GRI Brasil, Global Reporting Initiative, com foco em sustentabilidade. Valéria construiu sua carreira executiva em grandes empresas como Coca-Cola FEMSA, Whirlpool, HP e JP Morgan, sempre atuando nas áreas de comunicação corporativa, marketing e sustentabilidade. Formada em comunicação pela FAAP, possui pós em marketing, mestrados em administração e negócios internacionais pela ESPM, MBA pela Fundação Dom Cabral, além de inúmeras certificações na área de governança em instituições de prestígio como INSEAD e AGC Paris. Valéria tem 56 anos, é casada com Reinaldo, empresário na área da cultura, com quem tem 2 filhos, a Luísa, de 26, e o Tiago, de 22. Nas horas vagas, ela gosta de caminhar, andar de bicicleta, cozinhar e receber amigos em casa. Muito bom, Valéria. Vamos então começar, como eu começo todos os meus episódios, te pedindo para você trazer um recorte, um trecho da sua história que foi marcante e que ajudou a definir quem você é hoje. Eu vou trazer aqui, bom, primeiro, André, é um prazer estar aqui com você, que delícia esse bate-papo, muito obrigada, e vamos lá, é tão difícil a gente falar da gente, né? Bom, primeiro, eu acho que vale a pena trazer que um momento marcante foi quando eu tive minha primeira filha, né? Quando a Luísa nasceu, eu falei, nossa, se eu conseguir gerar uma pessoa 9 meses na minha barriga, ela nasceu, está aqui no meu colo e eu tá amamentando, gente, eu posso tudo nessa vida, né? Então, eu acho que esse foi um momento marcante, que realmente me trouxe coragem para tomar toda e qualquer medida, porque se eu tive coragem de ter um filho, né, e botar nesse mundo, eu posso ter coragem para fazer outras coisas. Então, esse foi o primeiro movimento. E outro movimento muito importante foi quando eu, na época, no passado, eu tive a oportunidade de morar fora, eu e meu marido, a gente queria morar fora e ter essa experiência com a família. No final, eu comecei a buscar um caminho, ele começou a buscar outro, ele teve a oportunidade de ser expatriado, eu fui junto e lá eu tive a oportunidade de refletir muito sobre o que eu queria para mim, para a minha carreira, e aí eu comecei a pensar, puxa, se eu quero trabalhar com propósito em alguma causa, em algum lugar. E foi nessa reflexão que eu comecei a pensar que caminhos eu seguiria ao longo da minha carreira. Que bacana. E vocês estavam onde nessa época? Vocês foram Eu para onde? morava em Paris. Em Paris? Quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. E, obviamente, essa reflexão, naquele momento, de alguma forma, te direcionou para o IBGC ou para o caminho da sustentabilidade, da governança. Como é que foi, então, a partir daquela reflexão, o início do IBGC? Como é que o IBGC aparece, então, na sua vida? Olha, quando eu voltei, eu ainda fui trabalhar no banco, né? Fui trabalhar no JP Morgan, fiquei 2 anos lá. Depois eu fui convidada para ir para o setor, para trabalhar numa agência de comunicação, numa agência da Publicis, até porque eu já tinha experiência na França, então isso ajudou bastante para essa mudança. Ainda não estava seguindo no meu caminho.
E quando eu saí da Publicis, aí sim eu comecei a buscar, bom, o que que eu quero, e aí eu falei, bom, já que eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar de graça, né? Então foi Hum. legal, porque aí eu fui fazer o curso no IBGC, fiz o curso de conselheiros no IBGC, fui estudar mais a fundo relações governamentais, e nesse estudo que eu fiz no INSPER, ajudei a montar um instituto, que é o Instituto de Relações Governamentais, que é o IRELGOV, e como eu não tinha nada para fazer, eu fui fazer mestrado e então foi muito bacana, porque foi um momento de turbulência, e nesses momentos de turbulência em que a gente se movimenta, as coisas começam a vir ao nosso favor. E foi aí que eu recebi o convite para vir trabalhar no IBGC e montar a área que chamava na época, né, de vocalização e influência. Eu achei o nome lindo, aliás, e falei, vamos lá. Muito bom. Você fez qual turma no IBGC? Eu fiz a turma 50. 50, eu fiz a 77. Já faz um bom tempo também. E, então, como é que foi esse convite do IBGC? Obviamente você já conhecia as pessoas, mas tenta voltar ali na linha do tempo e, quem que te fez esse convite? Não, foi uma empresa, eu recebi uma ligação da Spencer Stuart falando, Ah, escuta, tem uma entendi. posição aqui. Foi Ah, assim. foi, uma empresa de search que Foi uma veio empresa de atrás do seu search que me perfil. buscou. É isso Ah, aí. entendi. Uhum. E aí, na época, a Heloísa Bedix era a diretora-geral. A Elô Bedix era a diretora-geral, e Aham. ela que me convidou para vir e falou: olha, é importante você, tem alguns desafios aqui para você. O primeiro existe uma área chamada vocalização e influência, e nessa área tem uma parte de causa que a gente precisa que você desenvolva. E eu queria que você conversasse com alguns conselheiros. O outro desafio são as comissões. Existem aí diversas comissões no IBGC e precisa botar uma ordem nessas comissões, né? E o outro desafio é toda essa parte de publicações e pesquisas, que era toda a parte de conhecimento do Instituto. E conversando então com os conselheiros para entender melhor o que era isso, ninguém tinha uma ideia muito clara do que significava vocalização e influência e de como a gente poderia influenciar o país. E foi aí nesse sentido que eu, junto com uma pessoa que já trabalhava aqui, que era o Danilo, a gente começou a ir para Brasília para levar e contar para o Congresso Nacional, para o executivo do país, sobre o que era o Instituto, qual era a causa do Instituto, o que, que a gente esperava, o que, que a gente buscava e como a gente podia ajudar nesse processo. E a Uhum. gente então começou a encontrar nossa trilha. Muito bom. E como é que foi para você a adaptação de, entrar numa organização sem fins lucrativos, como o IBGC, vinda de empresas como Fensa, Whirlpool, JP Morgan? Então, é diferente, né? Bem diferente. Uma, você está na economia da abundância. E a economia da abundância, ela é uma economia que você tem uma verba, você negocia, você coloca a verba que você quiser, no máximo eles vão cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tudo bem, e vai. A outra é a economia da escassez, né? Você não tem a verba, você tem que buscar por ela. E efetivamente são duas formas muito diferentes de trabalhar. Até o raciocínio é diferente. Numa economia da escassez, você está numa estrutura pequena. Outra coisa que mudou bastante imagina que numa empresa você toma decisão, negocia e vai. Hum. Quando você está numa organização da sociedade civil, que vale a pena trazer, o IBGC é uma organização da sociedade civil com uma causa, que é uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor, você começa a lidar com voluntários. E Hum. lidar com voluntários é diferente. Yeah. É outra história, porque na verdade as pessoas estão lá porque elas também têm a mesma causa que você. E Isso. o que acontece é que você tem que negociar, não é você que vai lá e faz. É você que convence e trabalha para que juntos vocês possam fazer uma entrega para a sociedade. E isso é totalmente diferente. Yeah. Mas é apaixonante. É, eu sabe que te ouvindo, eu,
vou para o momento que a gente se conhece, deve ter sido, não sei, talvez 16 ou 2017, você veio para fazer uma fala, num evento do capítulo Paraná do IBGC. Eu fazia parte da coordenação, antes de assumir como coordenador geral, né, eu tive 2 ciclos ali na coordenação, e eu era um dos coordenadores. Na época o geral era o Carlos Peres, e você veio para fazer uma fala, a partir de uma das publicações, que eu não vou lembrar especificamente o que é, e aí, vinha não, a diretora de vocalização e influência. Então, aquilo que você falou, né, do título, que tinha assim uma, bom, a gente precisa botar uma tecla SAP embaixo para as pessoas entenderem o que é isso, né. E eu, desde que te conheci, me chamou muita atenção a tua, serenidade combinada com a assertividade. Obrigada. Você se vê assim? Serena e assertiva? Ah, olha, acho que não com essas palavras. Eu vou perguntar para o Reinaldo, vamos ver o que que ele me diz, né. Olha, o que eu posso falar para você é que, sim, eu acho que hoje eu me vejo. Com o tempo, a gente vai aprendendo a se autoconhecer, né. Isso. E cada vez mais eu tenho trabalhado para tentar ser mais assertiva. Eu sei que eu sou muito direta ao ponto. Aham. Eh, essa é uma característica minha, e isso assusta um pouco as pessoas, porque o brasileiro não é assim assertivo em alguns pontos. Mas essa serenidade muitas vezes, eh, faz com que as pessoas fiquem assustadas quando eu sou serena. A pessoa imagina que eu sou uma coisa e quando eu vou lá eu pá! E aí a pessoa fala: "Nossa, o que que aconteceu com essa serenidade toda?", né. Então é um exercício, mas eu costumo falar: "Gente, calma", que eu falo as coisas diretas, mas eu prometo que eu sou serena e respondo, porque eu não eu re e pode responder, porque eu não mordo, eu sou tranquila. É. Sabe que tem um livro da Kim Scott chamado Radical Candor, Hum, que no português eles traduziram como empatia assertiva, que seria a candura radical, que uhum. é você falar o que pensa de uma forma respeitosa. E eu vejo você, Valéria, com essa habilidade, que é um estilo natural de dizer o que pensa, mas sem perder o respeito, sem perder o pacote da educação, né, da forma de entregar alguma coisa, mas com as palavras que precisam ser ditas. O que é excelente, Que porque bom. porque eu acho que as empresas, os conselhos, os grupos de líderes têm muito a aprender e a ganhar com isso. Eu o que eu vejo, né, e aí você trazendo um pouco esse mundo de conselhos, que é um mundo que a gente vive aqui no IBGC, né. Quando você traz isso, eu acho que é importante. Às vezes eu vejo que falta nas pessoas um pouco de coragem para que elas possam ser assertivas e contar aquilo que elas estão falando. Isso. Cada vez mais eu acho que essa importância na transparência com respeito é algo difícil, para as pessoas assumirem, trabalharem, mas fundamental, porque se a gente não for transparente com carinho, atenção, cuidado, você não consegue fazer o processo de transformação, né. Uhum. Porque é essa provocação saudável que faz com que as empresas consigam mudar, ainda mais no mundo do jeito que a gente está. Eu concordo plenamente com você. E acho que isso tudo parte de 2 palavras muito importantes. A primeira delas é confiança. Se você não tiver confiança, você vai ficar sempre pensando: qual que é a intenção da pessoa ao me dizer isso, né. E a segunda é maturidade. E a maturidade, em muitos casos, ela precisa estar acompanhada da humildade, o que é um desafio para muitos conselhos, em especiais conselhos, onde as pessoas têm um repertório muito grande e junto com esse repertório, proporcionalmente, vem o ego. E aí você pode ter uma espécie de um desalinhamento, porque a candura radical, ela pode ser percebida ou como ofensiva, ou então: "Puxa, mas
com quem você pensa que você está falando, esse tipo de coisa que já não cabe mais no mundo que a gente está vivendo. A única certeza que a gente tem é a mudança, né, Valéria? Eu falo isso nas aulas do IBGC o tempo todo. É, é. Bom, primeiro alguns pontos aqui, né? O ego é cruel, né? O ego é cruel com a gente mesmo. Então, eu acho que a gente aprender cada vez mais que tem gente. Primeiro, autoconfiança é fundamental. Então, autoconfiança é uma coisa, ego é outra. Como é que você distingue e entende que qual é o teu limite da autoconfiança e qual é o limite que essa autoconfiança não se transforme em ego? É um exercício difícil, É verdade, é muito verdade. difícil. Mas quando você fala em construção de confiança, é tudo dentro de uma relação. Quando você fala dentro de uma organização, seja quando você está numa diretoria, ou seja quando você é um prestador de serviço de uma organização, ou quando você está no conselho de uma organização, essas relações de confiança são fundamentais para que você consiga evoluir em qualquer lugar, para qualquer projeto. Acho que antes de mais nada, o que a gente tem que pensar é que quando a gente trabalha em organizações, a gente trabalha com pessoas, né? Hoje de manhã eu tive uma reunião com o time aqui do IBGC. Eu tenho um bate-papo uma vez por mês que chama Café com Valéria, aqui Sim. dentro do Instituto, com a equipe interna. E nessa conversa, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a importância dessa construção das relações de confiança, que é muito Uhum, importante, né? uhum. Eu acho que fundamental, tudo parte da confiança. E É. aí isso vai para a segurança psicológica, impacta no engajamento das pessoas, no senso de pertencimento, que são temas fundamentais para as organizações, não só nos conselhos, mas nos times de liderança, né. E a maior parte da vida que a gente tem que lembrar, a gente passa trabalhando, Isso, né? é, Não com as pessoas que a gente escolheu viver, exatamente. e E que nem com são a nossa pessoas muito família. diferentes da gente, então não basta o autoconhecimento, é o intra e o interpessoal, né. Muito Então bom. eu falo assim, a gente tem que ser feliz naquilo que a gente É, faz. é, Porque se a gente não for feliz, é melhor você ir para um lugar que você vai ser feliz, é né? verdade, é verdade. E como é que foi o processo, então, de avaliação do seu perfil para suceder o Pedro Melo na direção geral do Instituto? E só recuperando, né? Porque você sabe, eu sei, mas talvez quem está nos assistindo não sabe. Então, tivemos a Elo Bedix, né, Luísa Bedix, durante, se eu não me engano, 18 anos, né, como 18 anos. diretora-geral. É. E aí o Pedro Melo a sucede. E aí, depois de quantos anos? 3? 4 anos. 4 anos, ocorre um novo processo, né, de comparação com candidatos internos e externos do IBGC para, a seleção do novo ou da nova diretora-geral do instituto. Como é que foi, chegar a essa posição de número um para você e, era algo que você almejava para sua carreira? Olha, primeiro que lá atrás eu nunca pensei que eu chegaria numa posição como essa, né? Hum. Mas eu diria para você que ao longo da minha carreira eu fui vendo que eu poderia pensar numa posição como essa. E quando eu vim para o IBGC e a Elo me trouxe, né, teve um aprendizado. Bom, primeiro acho que é legal esse processo de sucessão. Como o Aham. IBGC fala muito de sucessão, a sensação que eu tinha era que quando a Elo saiu, era como se fosse a pessoa que é o primeiro empresário que criou aquela empresa, né? Uhum. Então, a gente, quando fez 25 anos de história, a gente contratou uma empresa de história para levantar a história da governança no Brasil e, consequentemente, do IBC. E nesse levantamento de história era assim: onde está a informação tal? Está no computador da Elo. Onde está não sei o quê? Está na sala da Elo. Onde está não sei o quê? Está no armário da Elo. Então, é legal a gente ver que a Elo é meio que uma fundadora, né? Essa história do fundador em todo esse processo de transição do fundador, exige com que a gente aprimore a governança do próprio Instituto. Quando o Pedro Melo entrou, ele entrou no meio da pandemia, entrou exatamente para fazer esse processo de transição. Ele veio para fazer a transição, ele já sabia que ele não ia ficar muito tempo. Só que quando ele chegou,
Depois de um certo tempo, e eu fui mostrando o meu trabalho, eu cheguei para ele e falei assim: um dia eu quero estar no seu lugar. Ah, Então, você falou para ele. ele sabia. Hum, E ele foi, então, ao longo deste momento, me dando mais autoridade, mais atividades e projetos, como, por exemplo, cuidar dos capítulos do IBGC, uhum. né? Então, ele já sabia que essa era uma vontade minha, e então, primeiro ele falou: que bom, né? Eu tenho alguém interno que eu posso pensar. Deixa eu ver se ela entrega, né? Então, teve também essa questão. E quando foi no momento que ele decidiu sair, ele chegou para mim e me deu um livro chamado Os Primeiros 90 Dias. Assim, já li. Aham. E Uhum. aí o livro é muito bacana, aliás, eu recomendo para quem for mudar de posição dentro de uma organização ou entrar numa organização. Uhum. Eu sei que eu li o livro, eu li o primeiro capítulo e a primeira coisa que o livro diz é: olha, você faz o seguinte, você está preparada para assumir essa nova posição hoje? Gente, eu peguei esse livro, joguei ele na poltrona da minha casa e lá ele ficou por 30 dias de castigo. Até eu pensar o que eu faço com isso, né? Aham. E aí foi o processo de efetivamente entender que eu não podia continuar fazendo o que eu fazia antes, eu precisava aprender a delegar. Então, Aham. esse processo de sucessão também é importante. Finalmente, respondendo a sua pergunta, eu participei de um processo com mais 18, 19 candidatos, fora não sei quantos que eles levantaram antes. Foi um processo muito bacana, Todos externos ou mais alguém interno? todos externos, Tá. Uhum. todos externos. Eu não sei quais foram as pessoas que participaram do processo, porque isso não foi passado para mim, mas foi um processo que o Conselho do BGC fez questão de dizer que foi um processo de sucessão transparente. Eu acho que isso era muito importante, porque quando a gente está, de novo, né, numa organização da sociedade civil, com a visibilidade que um instituto tem, não dá também para fazer um processo de mudança sem ter um processo transparente, claro e aberto para todo mundo. Uhum. Muito, muito bom. Se eu pego o gancho, então, no livro, né, Os Primeiros 90 Dias, o autor é o Michael Watkins, né? Eh, o que você aprendeu, não somente nos primeiros 90 dias, mas desde então? Você assume como diretora-geral quando? Em janeiro de 2024. Janeiro de 24. Então tem quase 2 anos aí, Isso. pensando em hoje, né, quando a gente está gravando. E o que você aprendeu que você não sabia? Porque, obviamente, você tem uma vivência de vários anos do IBGC, na área de vocalização e influência, né? Mas o que você entendeu só depois que você assumiu a cadeira de diretora-geral? Bom, muitas coisas. Primeiro que quando a gente assume uma posição única, efetivamente a questão da responsabilização ela é muito importante, né? Uhum. Você você não é responsável por fazer com que aquilo aconteça. Você tem que empoderar seu time para que o seu time efetivamente implemente. A outra, você tem que não só empoderar seu time, mas eles têm que confiar em você, no sentido de que o seu time tem que acreditar que o que você está falando realmente é importante. Uhum. Outra, o conselho precisa confiar em você. Então, você está no meio, né? Entre o time e o conselho. E como é que você orquestra os dois lados que têm olhares diferentes? Então, isso Certo. é um exercício muito bom e é um aprendizado. Agora, tem um olhar que é você olhar, eu falo assim, demonstração financeira é muito mais do que números, né? É Hum. toda a organização lá dentro. Então, você aprender a olhar aqueles números e olhar para eles e falar como é que eu trabalho isso, o que isso tem a ver com as pessoas, Uhum. o que isso tem a ver com cultura, o que Certo. isso tem a ver com a entrega, o que isso tem a ver com os clientes, né? O que isso tem a ver com os produtos que a gente desenvolve com a causa que a gente está presente. Então, Uhum. tudo isso é muito mais amplo e você é responsável por aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa é, nossa, eu sou responsável e eu tenho que garantir com que isso aconteça. A outra é preciso orquestrar todas essas pessoas e conversar com elas o tempo inteiro e trocar o tempo inteiro. É, e, e, assim, eu vou falar para você, primeiro, é importante que você tenha
resultados para que você consiga reinvestir no negócio, porque o mundo hoje mudou tanto que você precisa ser muito ágil. Trabalhar com agilidade, com base num planejamento estratégico eficiente, que te entregue aquilo que você precisa, olhar para o teu cliente, fazer o que o teu cliente precisa e efetivamente você ter recurso para investir em tecnologia, para fazer com que tudo isso aconteça, é um é uma engenhoca grande, é um ecossistema grande que você tem que trabalhar. E talvez eu não tivesse esse olhar de todo esse ecossistema, né? Uhum. Eu acho que a figura do diretor-geral, do CEO, do presidente, dessa pessoa que está aí orquestrando tudo isso, você nunca está no presente, né? Você está sempre no futuro. Certo. E você tem que gerenciar o presente, mas você está sempre no futuro. E pensando no teu desenvolvimento, no aprimoramento do teu preparo para essa cadeira, de diretora-geral, de CEO, você contou com algum mentor ou mentora de carreira? Você fez algum processo de coaching executivo para ajudar no seu desenvolvimento? Bom, primeiro a sua pergunta foi ótima, né? Porque assim, a gente nunca chega onde a gente está sozinho. Isso. Nunca. Eu não estou aqui por acaso, né? Eu tive toda uma rede de apoio que me ajudou nesse processo. Desde as pessoas que trabalham comigo, desde o Pedro Melo, que confiou em mim para me dando atividades. Até as É, pessoas da sua casa, né, que ajudam a manter a família, não é isso. isso? A família, como é que é meu marido? Eu tive que contar, olha, para os meus filhos, para o meu marido, olha, gente, eu estou participando de um processo, a minha vida vai mudar, né? Uhum. Como realmente mudou, né? Então você tem que ter o apoio, toda a sua rede de apoio do trabalho, da família, que Uhum. vai entender e vai te suportar nesse processo de mudança, de melhoria. E sim, eu tive o apoio da querida Vicky Bloch, Ah, que foi maravilhosa e me ajudou e tem me ajudado, virou uma grande amiga, em todo esse processo. você sabe que a Vicky, eu chamo ela de madrinha, porque desde que eu a entrevistei no podcast, ela deve ter sido o episódio, sei lá, 5 ou 6. A gente está quase chegando já no 40. A Vicky, ela me liga e fala assim: "Tem uma pessoa para você entrevistar que é muito bacana". Então ela já me recomendou várias pessoas, e é uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de madrinha. Ela dá risada que eu chamo ela de madrinha, porque ela acabou gostando, uma repercussão bacana que tem aqui no podcast. Eh Esse trabalho, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento e de desenvolvimento, você traz um tema que eu acho que é fundamental, que é o auxílio externo, porque existe uma armadilha do que eu chamo de síndrome do super-homem ou da Mulher Maravilha, né, de que: "Ah, eu vou ter todas as respostas, que eu vou conseguir fazer isso sozinho". E existe a solidão da posição de ser CEO. Então, é um tema muito, muito relevante de poder contar com esse apoio externo, seja de um mentor, mentora, seja de um bom coach, nesse sentido de suportar esse processo de transformação, né. Todo apoio é fundamental. Então, ter um Uhum. coaching, ter equipe que acredita em você, tem a família que te dá suporte, É. tudo isso é muito importante, né? Eu tenho alguns coachings. Aham, Eu sempre dou uma ligação para algumas pessoas. aham, Olha, o que que você acha disso? O que você acha aham. daquilo? Vou fazer não sei o quê. E isso é muito importante. Primeiro porque, de novo, o IBGC, ele tem esse olhar de, nossa, como eu posso ajudar? Então, as Uhum. pessoas ajudam, né? Então, isso é muito bacana. E pessoas que você sabe que pode confiar. Então, É eu isso. confio acreditando nas relações de confiança. Aliás, eu vou falar para você, o meu trabalho de mestrado fala sobre redes de relacionamento e relações de confiança dentro de conselhos de administração. Ah, é? Então, assim, realmente é fundamental, até para as empresas se internacionalizarem, no mundo todo existem redes de confiança, né? E você vê, por exemplo, o maior exemplo disso são as empresas japonesas que se internacionalizaram no mundo inteiro com base em rede de relacionamento de confiança de 5 famílias japonesas. É. Tem uma autora que eu gosto muito chamada Rachel Botsman, que ela faz um paralelo comprovando
a correlação entre confiança e inovação. Sim. Por quê? Porque se existe a confiança, as pessoas levantam a mão para o conflito construtivo, as pessoas se colocam em contato com o desconhecido, se expondo a formas novas de fazer, e isso acaba impactando a possibilidade da inovação, não só nos grupos, mas nas organizações. Acho esse tema fundamental. Eu não sabia que o teu mestrado, era sobre isso. É muito legal. Quando você começa a Muito. estudar redes, ele traz muito esse olhar de redes mesmo, de conexões e a importância dessas conexões, né? A Rachel Botsman fala disso, inclusive explicando sobre o Uber, né? Ela tem Isso, eu sei. um TEDx muito legal que ela É, fala sobre é. isso, né? Eh, bom, eu tenho que te perguntar, né, como é que é a dinâmica de como se fossem papéis inversos, né, você sendo CEO, diretora-geral do IBGC e reportando então para o conselho de administração e, ao mesmo tempo, ser conselheira no Grupo Marista, como exemplo, interagindo com o CEO. Bom, esse ponto é muito bom e tem sido um aprendizado maravilhoso, né? Ainda estou no começo lá, estou indo para o terceiro mês. Bom, primeiro que quando você é CEO, você está aqui, né? Você tem controle de tudo. Então, eu sei tudo que está acontecendo em cada uma das áreas dos pontos, porque é essa história, quando você assume, né? Você mergulha naquele tema e Uhum. volta, mergulha e volta, né? No sentido de você ter essa compreensão total. Quando você está como conselheiro, primeiro você não consegue fazer esse mergulho por mais que você queira. E não é o seu papel fazer esse mergulho, né? Então, mas é o seu papel entender, compreender, mas você vai tomar decisão mesmo sem ter todas as informações. Uhum. E esse é um desafio, é o maior de todos, né? Porque no final é uma decisão colegiada. Eu digo para você que é um colegiado muito interessante, porque como se fossem, é como se fosse uma família empresária, né? O olhar Uhum. dos irmãos é como se fosse uma família empresária. E você ter um olhar externo, eles realmente confiam que quem vem de fora vai trazer esse olhar externo de mercado. O que está acontecendo no mercado? Então, exige também de você estudar melhor o setor, estudar melhor o que está acontecendo dentro e fora, fazer pesquisas fora do mercado, que não somente buscar informações internamente. Então, tem esse papel de conselheiro, mas assim, é muito claro e você entender a diferença entre um e o outro, mas o fato de você o mais complexo para mim é tomar a decisão sem ter todas as informações. E esse é o papel do conselheiro, né? E eu sabia que aqui no IBGC seria muito importante eu estar numa posição dessa, até para trazer inputs para dentro do instituto, né? Então, a partir desse exercício, alguns produtos, a gente começou a desenvolver alguns produtos, né? Uhum. Não somente, por exemplo, é, tratando, mas assim, não somente, por exemplo, falando com conselheiros, mas começando a trazer o papel e a importância do CEO se empoderar Uhum. da governança da organização, entender que a governança é dele, do CEO contar com o apoio do conselho, porque o conselho está lá, afinal, para ajudar esse CEO. Então, o CEO ele não pode estar lá para só dar o reporte para o conselho, ele tem que entender que o papel do conselho é ajudá-lo a implementar o que precisa ser implementado e usar da melhor forma os recursos daquele conselho. Então, essa é uma mudança também de olhar que a gente precisa trazer para dentro do instituto também. Eu, faço uma correlação aqui direta, a partir da minha própria experiência, né, como instrutor, como professor do IBGC, que mais e mais a gente vê CEOs e C-levels participando, dos cursos. E aí recentemente o IBGC lançou o Global, né, esse novo programa aí voltado para CEOs e diretores estatutários, e isso tem relação com essa transformação do instituto e essa articulação mais próxima entre conselhos e CEOs barra heranças de maior senioridade?
Em relação ao ano passado, assim que eu assumi, né, eu comecei a conversar com muita gente. Conselheiros, CEOs de empresas, visitei muitas empresas que são associadas do IBGC, fundadores. E nessas conversas eu comecei a perguntar para os CEOs: conta para mim, quanto do seu tempo você usa ou você utiliza para falar de governança, para desenvolver a governança ou para trabalhar com o conselho? A resposta variou entre 20% e 30% do tempo de um CEO é para a governança da organização, seja para trabalhar com conselho, com governance officer, preparar material. E aí a pergunta foi: e isso te agrega valor? Né? O quanto isso te agrega valor? O quanto o CEO e o CFO não estão fazendo aquele material automaticamente só para entregar para o conselho? E a O outra pergunta, reporting, né, somente, né? só reporting, exato. Outra pergunta foi: conselheiro, como é que é a tua relação com o CEO? E muitos conselheiros falam assim: nossa, o CEO vem aqui para muitos, só para reportar e ir embora, tipo, que, que coisa chata que eu tô aqui, né? E na verdade, você tem uma um, esse CEO, essa CEO tem uma joia na mão, que é ter conselheiros independentes que estão em outras organizações, aprendendo com a experiência de outras organizações e podendo contribuir com a organização na qual esta CEOs estão lá, podendo contribuir com informações valiosas, com redes valiosas, Claro. com dados valiosos e que precisam ser melhor utilizados. Então, a criação do Global é exatamente para, primeiro, tem muitos CEO e CFO estatutários em geral que, além da posição que tem atual, podem e deveriam ser conselheiros de administração numa outra empresa, né? E Uhum, muitos já o são. Então, uhum. é essa coisa, bom, por que você não vem se preparar para atuar melhor como conselheiro, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, não vou fazer esse curso porque eu já sou conselheiro. Bom, exatamente, que bom que você já é conselheiro, vem aqui para aprimorar essa expertise e melhor utilizar. O Global, então, ele traz o melhor uso do CEO e do CFO para se apoderar da governança, esse é um ponto. O outro é, ao ser conselheiro em outra organização, também está preparado. O outro é, ele traz um olhar de geopolítica, que é fundamental. Então, a gente tem professores, como cada ano a gente vai para uma jornada técnica diferente, num país diferente, a gente conhece professores do mundo inteiro. Então, a gente pegou essa rede que a gente já conhece e já convidou alguns professores de alguns países que vão trazer inputs interessantíssimos para este curso. Professores dos Estados Unidos, da China, da Europa. A gente tem gente que vai trazer esse contexto diferenciado, por isso que o Global Board é tão bacana. Que legal, que legal. E já começou a primeira turma agora? A primeira turma começa agora, de 1º de outubro. 1º de outubro. Uhum, 1º de outubro, são 3 dias de imersão num hotel, e uhum. nesses 3 dias, então, a gente traz conceitos de soft skills também, que esse é um Aham. outro olhar que a gente começa a trazer, que é o seguinte, espera aí, lembra que você num conselho faz parte de um colegiado, e essa decisão tem que ser tomada em conjunta, por isso existem atribuições, competências de trabalhar em grupo diferentes das competências de quando você era executivo. E isso precisa ser discutido, trabalhado, estudado. E o Global vai ter, no fim de agosto, opcional para quem quiser, um curso de 3 dias no INSEAD, em Fontainebleau, na França. Ah, que legal. Eu te ouvindo, né, tem várias correlações aqui. A primeira é a Cristina Palmaca, que é uma das curadoras do programa, foi minha entrevistada. Ela estava quase saindo da SAP. Aí já falamos da Vicky, que também foi, Débora Wright, presidente do conselho, também foi, Cecília Andreucci, do conselho, Cristina Pinho, já estou agendado, mas ainda não entrevistei, Heloísa Bedix, já gravei, mas ainda não foi para o ar. Então, Cabreira e Vicky, né, que estão ligados nessa temática de Sim, soft skills. sim, Então, eu fico muito feliz de, eu acho que estar aprendendo e querendo dar repercussão para essas cabeças, esses repertórios tão valiosos, né, assim como o seu, sabe. Porque eu acho que a gente como
empresas e como sociedade está precisando de boas referências mesmo. Você. Sim, bom, primeiro, essas pessoas que você mencionou são queridíssimas e ajudaram a construir o Instituto e continuam ajudando, tá? Exatamente. Então, isso é muito bacana. Essa questão do apego à causa é muito legal e eu fico muito feliz quando a gente ouve todo mundo próximo, né? Mas, ao mesmo tempo, você traz uma questão que é a questão da saúde mental, né? Como as pessoas, elas precisam cada vez mais, é, e as organizações precisam cada vez mais olhar para a saúde mental dos indivíduos, das pessoas. O mundo está muito complexo e os líderes das organizações precisam saber lidar com as pessoas e com tudo isso, né? A gente acabou de voltar de uma jornada técnica nos Estados Unidos, em que a gente estudou muito a questão da estratégia e o uso da inteligência artificial. E o quanto a gente vai estar trabalhando com a inteligência artificial, mas mais do que isso, a importância das pessoas acreditarem que a inteligência artificial ela é suporte, porque quem vai fazer isso são as pessoas. Eu entrevistei recentemente a Andiara Peterle, que também é instrutora no IBGC, acabou de concluir um doutorado nessa frente, né, de tecnologia e IA, e o ponto dela é exatamente esse. E falando em saúde mental, a Deborah Wright, hã, ela no episódio gravado aqui comigo, ela relata o burnout dela e a negociação que ela fez com a família, que inclusive ocasionou o início da carreira dela como conselheira, porque ela teve um episódio muito sério de burnout. Então ela presta um serviço aqui por meio do podcast de falar de um tema que é muito relevante, que ela já tinha endereçado no livro dela, A Senhora de Si, mas que ela contando, e está disponível para quem quiser assistir, eu digo, e eu sempre coloco isso nas minhas aulas do instituto, para mostrar para os conselheiros e para, os líderes nas empresas a importância desse tema, lembrando, né, da nossa humanidade, dos nossos limites. Agora, eu vou pegar, uma carona nesse tema que a gente está falando sobre competências, né. Você falou ali sobre, o colegiado toma decisões que tem que buscar o consenso, o consentimento, né. E É. aí tem o tema da matriz de competências. Falamos um pouquinho também sobre IA, falamos sobre saúde mental. O que você entende que tem sido mais valorizado em termos de, competências que já eram importantes ou novas competências nos conselhos de administração? Teve uma época em que as pessoas falavam: "Eu sou especialista disso, estarei no conselho de administração como especialista disso ou como especialista daquilo", né. Aham. O conselho de administração é um grupo muito pequeno em que você precisa ter pessoas, com um olhar amplo e que entendam a organização como um todo. Isso é uma coisa importante. A pessoa não está, ela pode até estar no conselho porque ela é especializada em tecnologia ou especializada em sustentabilidade, clima ou finanças, e é bom você ter competências distintas dentro de um conselho, mas a pessoa quando está lá, ela não está lá representando uma área específica, ela está lá olhando o todo da organização. Eu acho que isso é importante trazer. Agora, que competências são importantes? Eu diria para você que a pessoa precisa estar aprendendo o tempo inteiro. Primeiro, escutativa, isso é fundamental, a gente tem que saber escutar. Segundo, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, estudar, analisar o tempo inteiro. Aprender tudo que acontece, né? Então, todo mundo fala assim: "Ah, então agora quer dizer que as questões ambientais, sociais e de clima deixaram de acontecer". Não, elas deixaram de ser hype, né, Isso. mas elas estão agora na regulação. Ela agora, nas grandes empresas, já é meta e métrica, né. Hum. Agora a gente está falando de, ok, existe então, as questões ambientais e sociais continuam dentro das organizações, as questões de diversidade continuam dentro da organização. E hoje eu estava conversando com uma pesquisadora que diz que comprovou no
no doutorado dela, que as empresas mais evoluídas são aquelas que têm mais governança, mais evoluídas em governança, são aquelas que efetivamente, ao evoluírem como governança, elas trazem também a diversidade como um item importante, porque faz parte da evolução da governança. Isso eu achei muito legal. Outra questão que tem surgido muito, né, são tendências relacionadas a questões geopolíticas. As questões Isso. geopolíticas são fundamentais e as pessoas precisam saber que uma mudança lá na China, ou nos Estados Unidos, ou na África, vai impactar a sua organização de alguma forma. Então, não dá para dizer, eu sou uma pequena, uma empresa média, mas você é uma empresa média que presta serviço para uma empresa grande, essa empresa vai ser impactada e, consequentemente, o seu negócio também será. Então, é Uhum. importante que as pessoas tenham essa visão do todo e por isso que a gente traz geopolítica como uma tendência. Não, e me As questões de inteligência artificial, está todo mundo estudando, nós estamos num hype de IA. É claro que isso vai reduzir e que o que a gente tem, o que é mais importante, eu diria para você, é você entender qual é o propósito da sua organização. Qual é o planejamento estratégico da sua organização? É claro que você não faz mais planejamento estratégico para 5, 10 anos. Você sabe onde você quer chegar daqui a 5, Isso. 10 anos. Mas o seu planejamento é para 2, 3 anos e você vai evoluindo. Esse olhar de planejamento estratégico, geopolítica, uso melhor das ferramentas de inovação, mas principalmente o olhar para o cliente, você fazer o desenho de fora para dentro, essa é a grande mudança que as empresas ainda estão fazendo, Uhum, né? E que muitas já fizeram, né? Eu vou desenhar o meu produto, o meu serviço a partir do olhar do cliente. E é uma uhum, mudança difícil de você fazer uhum, e estratégica. Eu diria que essa é a grande tendência. A gente aprendeu agora em Wharton, só para finalizar, quando a gente fala em tendência, que existe uma coisa imagina, nos tempos medievais, você tinha o castelo e você tinha o fosso. uhum, E eles chamam o fosso é o que o diferencia dos seus concorrentes, né? Só uhum, que esse fosso você tem que atualizar ele o tempo inteiro. Você tem que botar jacaré, depois você tem que pôr piranha, depois você tem que fazer o poço ser químico. Não dá para você manter o mesmo fosso e achar que o seu concorrente não vai te invadir, né? Então eu achei muito legal esse conceito do fosso. São e as competências das pessoas, elas têm que ter tudo isso. Sinto muito, tem que estudar. é, é. Eu vi esse teu post no LinkedIn, até não sabia que fosse era molt em inglês. Eu também não. Aprendi com esse post e vários amigos, queridos que estavam nessa jornada, eu até cheguei a pensar aí, mas ia casar com o casamento com o aniversário do meu filho, e aí não fui, mas quero ver se no próximo vou estar. E Cláudia Elisa, por exemplo, né, estava lá com vocês, também foi entrevistada, a Júlio De Angeli, que é um cara que eu adoro, enfim, uma turma muito bacana. Você falou ali rapidinho sobre diversidade, né, eu tive, recentemente a oportunidade, eu dei um módulo de abertura sobre, missão do conselho e papel do conselheiro para a primeira turma do PDEC, Programa Diversidade em Conselho, Raízes, né, com foco na formação de conselheiros negros e de origem indígena. E aí, na sua visão, Valéria, o que que a gente pode fazer a mais para trazer a diversidade como uma prioridade para os conselhos em relação à presença de fato, sabe, a participação. E lembrando aqui, a gente está falando de diversidade num escopo que engloba, várias lentes, tem o gênero, tem raça, tem orientação sexual, tem pessoas com deficiência. Mirela Prosócio, minha cunhada, primeira conselheira certificada do IBGC, né, uma pessoa com deficiência Maravilhosa. tetraplégica, né. Diversidade em termos de geografia, de origem social, então, a diversidade no sentido de, diferentes vozes, olhares para elevação de senso crítico, né. O que que a gente pode fazer a mais para ampliar, essa participação que ainda o gênero até ele está ali, né, chega nos quase 20% hoje. 20%, né, É. mas quando a gente olha, por exemplo, negros, né, que englobam, pretos e pardos, ou então pessoas com deficiência, é muito próximo do zero.
Isso aí, próximo do zero, né? Primeiro, essas pessoas, quando a gente criou o PEDEC 10 anos atrás, eu acho que vale a pena trazer essa história, o que a gente ouvia dos conselheiros e dos conselhos e dos próprios acionistas, a gente quer contratar mulher, mas a gente não sabe onde elas estão. E o PEDEC trouxe essas mulheres à tona, né? Trouxe mulheres preparadas, organizadas, maravilhosas, e que mostraram que elas podiam fazer a diferença, e a gente chegou nos 20% 10 anos depois. E eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, né? Ainda tem essa questão, por que que... Bom, enfim. Agora, quando a gente fala de pessoas negras, que é a maior parte da população brasileira, comunidades indígenas, essas pessoas fazem parte de uma outra rede de relacionamento. Elas não fazem parte ainda desta rede de relacionamento de conselheiros. O que faz o programa Diversidade em Conselho? Ele apresenta pessoas, conselheiros e conselheiras, que são os mentores e mentoras, que já fazem parte de uma rede forte de relacionamento de conselheiros e conselheiras, e apresenta essas pessoas novas para esta nova rede. De novo, a questão Uhum. de rede, né? E aí, essas pessoas que fizeram parte do PEDEC, de alguma forma, começam a ser apresentadas, porque é uma mentoria reversa. Porque o Sem mentor dúvida. fala assim: nossa, olha, eu tô com uma mulher maravilhosa que eu tô aprendendo muito com ela, deixa eu te apresentar ela para outra pessoa. O mesmo a gente acredita que vai acontecer com o Raízes. O Raízes é isso, não é uma mentoria pela mentoria. Porque não é, mas é a mentoria reversa. É o que essa pessoa vai provocar naquele mentor e naquela mentora e que vai fazer essa troca. E ainda o Raízes esse ano ainda tem essa questão de a gente vai integrar a comunidade do PEDEC, elas, que virou PEDEC elas, com a comunidade do Raízes. Os mentores e as mentoras do PEDEC elas com os mentores e as mentoras do Raízes. Então, essa troca para a gente é muito importante, porque é o que vai fazer a gente descobrir essas pessoas que não estão nesta rede de relacionamento, estão em outras redes. E a gente precisa integrar essas redes para que a gente consiga descobri-las. Eu acho que vale a pena trazer, tem muita gente que fala assim, eu acredito na diversidade de ideias. Não na diversidade, não significa que a diversidade. Veja, eu acho que vale a pena trazer o seguinte: a diversidade de ideias, ela parte de experiências diferentes, de vidas diferentes. E, portanto, sim, a diversidade de ideias, ela só acontece se você tem diversidade de gênero, geopolítica, de experiência, de raça, de tudo isso. É. Idade. E você fala em rede, Valéria, e dou um exemplo aqui, né? Então, dando esse módulo, que foi recente, essa aula que eu dei, eh, eu sugeri que a gente tivesse 2 momentos do board talk, ou seja, aquela transição de posição de gestão para conselhos, que acontece em todos os módulos, iniciais dos programas de formação de conselheiros do IBGC. E aí, essa turma foi online, então eu sugeri que nós tivéssemos, 2 participações. No primeiro, dia foi a Cristina Pinho, que é É conselheira da conselheira. Shell, vice-presidente, do conselho do IBGC, e o segundo foi a Viviane Elias Moreira, que já foi inclusive minha entrevistada aqui no podcast também. E eu não conhecia a Cristina, então, pedi: "Olha, seria bacana a gente bater um papo antes, para no dia a integração ser mais fluida, entregar o melhor para a turma e tal". E na minha conversa com a Cristina, eu fiquei absolutamente impactado com a história dela, e aí eu fiz a correlação com o instituto, né, Luiza Pinho Sartori, né, que você é conselheira, e aí já agendei para entrevistá-la. Então você veja a força das redes. E a Crispim é uma querida, ela se diz uma mulher negra, a gente não vê, mas ela se diz uma mulher negra porque o pai dela era negro, ela Isso. sofreu isso ao longo da vida dela, e ela teve a questão da Luísa, Da que é a filha filha do dela, Daracê. que fez com que ela criasse o Instituto Luísa Pinho Pois é. Sartori,
que é um projeto maravilhoso, lindo, Com foco em recomendo para as pessoas sustentabilidade, né? conhecerem. O foco em educação para jovens e apoio de projetos de jovens ambientalistas. Ah, Então, existem vários concursos, projetos, promoções para apoiar e dar recursos para que esses jovens ambientalistas consigam implementar os seus projetos. Então, é. está totalmente ligado à educação ambiental, é um projeto, e a jovens, é um projeto lindo. De novo a força das redes, né? É, Eh, eu tenho que te fazer uma antes de tem mais 2 perguntas desse bloco, né, para você. aham, Eh, a última eu sempre faço, é igual para todos, mas essa aqui ela eu tenho que fazer para você, né. Hoje em dia, existem múltiplas ofertas de programas para formação de conselheiros. E aí, existem, por consequência, diferentes propostas de profundidade e valor. Algumas delas, inclusive, com aquelas promessas vazias de ganho fácil e etc, né. é. Como evitar que o tema da formação de conselheiros sofra o mesmo desgaste que, por exemplo, o coaching acabou sofrendo? Olha, acho que primeiro é importante, é o que você falou, a gente precisa separar o joio do trigo, tá? E primeiro, como evitar, se você está pensando em fazer um curso, pense em organizações que já são referência no mercado, tanto em organizações de ensino, quanto em organizações que já trazem o conceito de governança corporativa há muitos anos. Isso é muito importante, separar o joio do trigo. Depois entender o que você quer, né? É, eu sempre digo, às vezes teve uma pessoa que ligou para mim e perguntou: eu vou fazer o curso de conselheira, eu vou virar conselheira? Eu falei: não, sinto muito, mas você vai fazer o curso de conselheiro e você vai ser uma pessoa melhor. Você vai entender de governança, você vai entender a diferença entre ser conselheiro e ser executivo, você vai entender o que significam os 5 princípios, que são integridade, transparência, responsabilização, sustentabilidade, equidade. Então, você vai entender o que significa isso, como isso se comporta dentro das organizações, como é que você trata as questões dos dilemas, você vai aprender estratégia, você vai aprender tudo isso. E, mais do que isso, você começa a fazer parte de uma comunidade de conselheiros. Dentro do IBGC, eu sempre digo que jornada é uma governança, que governança é uma Isso, jornada. Governança é uma jornada tanto para a empresa isso. quanto para o indivíduo que vai entrar naquele mundo. Então, o curso de conselheiros é a porta de entrada, que aqui você fale assim: nossa, eu gostei, valeu a pena o investimento, eu quero continuar nessa jornada. Seja como executivo, seja como conselheiro, seja como governance officer, seja como consultor em algum tema importante, você vai estar imbuído da governança para fazer com que aquela empresa seja uma empresa melhor, que impacte positivamente os negócios e todo o seu ecossistema. Então, esse olhar é que é importante, né? Então, quando qualquer indivíduo for escolher o que eu faço da vida, eu acho que isso é muito importante. Entender quais são os conceitos, a profundidade daquele tema, não é fazer um curso para virar conselheiro, isso não é verdade, isso nunca vai acontecer, mas é efetivamente você ter esse olhar técnico, específico, buscar quem tem referência, quem tem história, pessoas, quem faz parte daquela rede, de novo rede, Isso. quem faz parte daquela rede, né? Será que naquela rede eu vou conseguir aprender mais ou eu vou ensinar? Então é um pouco esse olhar. Eu concordo plenamente com você. Governança como uma jornada e cada um de nós como agentes de governança, né? Porque essa jornada faz com que a gente fortaleça a rede e a gente siga aprendendo. Te dou um exemplo. Eu li recentemente um livro chamado Dark Pattern, do professor Guido Palazzo. Fala sobre grandes escândalos corporativos, do tipo France Telecom, Uber e por aí vai. E escrevi um rápido artigo sobre isso no LinkedIn, que ele, professor, ele dá aula em Lausanne, na Suíça,
já comentou, e aí eu já mantive contato com ele e já vou entrevistá-lo aqui no podcast. Então veja a força das redes, porque a interconexão, ela é uma realidade. Sim. E aí esse tipo de coisa alimenta a possibilidade de a gente oferecer, essa jornada para quem acompanha aqui. E aí, o meu próprio papel, sabe, como instrutor no IBGC, quando eu olho assim, bom, então você vai fazer um curso como o do IBGC, então você vai obter ali um diploma, concluir o curso, é um aprendizado. Você sintetiza uma série de coisas, faz articulações, conhece outras pessoas. Aí eu sempre recomendo, você daí deve se preparar e fazer a certificação, porque uma coisa é concluir o curso, outra coisa é ser um conselheiro certificado. Mas isso significa que você vai atuar em conselho? Não, como você mesmo acabou de apontar. Então significa, participar ativamente da comunidade, porque os dados mostram, cerca de 80% das posições de conselho são preenchidas por indicação. Então, portanto, participar da comunidade e fortalecer o networking é fundamental. E ninguém vai te indicar por indicar. Exatamente. As pessoas vão te indicar se você fez algum projeto junto com a pessoa. Isso. Também não é porque você tem um sorriso bonito ou Não, porque você tem uma conversa legal. é E isso. por isso que o IBGC você vai trabalhar com a pessoa. É, Você vai. é isso. Lembra aquele momento que eu falei assim, então, eu fiquei 3 anos trabalhando de graça? Aham, É isso. é isso. É assim, você vai criar rede, a pessoa vai entender, vai criar relações de confiança, vai ter troca, a pessoa vai entender como você trabalha, como você pensa, e aí ela te indica. É. É isso aí, isso não é diferente em conselho, não é diferente com executivos. É verdade. Eu acho que é a soma de repertório com confiança Isso, e a rede, isso, né. é isso aí. São É 3 isso elementos aí. muito importantes. Muito bom, Valéria. E última pergunta desse bloco aqui inicial, que conselhos você daria com a bagagem e a experiência que tem hoje para a jovem Valéria lá de 20 e poucos anos, quando estava iniciando a carreira? O que você diria para ela se você pudesse estar sentada com ela hoje? Olha, meu avô me dizia: na vida você precisa de 3 coisas: paciência, paciência e paciência. E sabe que é verdade? Eu sou ansiosa, eu sou muito ativa, tenho muita energia e, na verdade, um pouquinho de dose de paciência, né? A gente sofreria menos, porque as coisas acontecem, elas vão acontecer. Claro que não dá para você ficar parado esperando, vou aqui ficar sentado que as coisas vão acontecer. Não. Mas não adianta também sofrer por antecedência. Então, acho que eu diria para mim, 30 anos atrás, viva um dia de cada vez. Interessante você trazer isso, porque eu comecei o nosso bate-papo fazendo uma menção que eu percebo em você, a assertividade e a serenidade. A serenidade, então, ela foi sendo amadurecida, maturada? Claro, claro, construída ao longo do tempo, com as experiências e tudo que acontece com a gente, né? O problema não está só no jardim do vizinho, está no nosso também. Então a É, gente tem que é. viver isso. É isso aí. Muito bom. Paciência, paciência e paciência. Sabe as palavras do seu avô. Como é que ele se É isso chamava? aí. Nicolau Mandia. Nicolau, seu Nicolau, muito bom. Ele era italiano. Que bacana. Muito bem, Valéria, eu vou passar agora para o segundo bloco, aqui do episódio, onde as perguntas são comuns a todos os meus entrevistados, tá? E aí a gente vai fazendo aqui no formato ping-pong. Tá bom. Complete para mim a frase a seguir: propósito é. O que te faz bem e impacta positivamente os outros. Olha, de novo, né? O intra e o inter. Que linda definição. 2 ou 3 palavras que nos ajudam a entender o seu propósito pessoal. Uma é família, né? Eu sou canceriana nata, família para mim é tudo. A outra é transparência. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que diz que eu sou sincericida. E a terceira é impacto, não poderia ser, né? Que lindo, muito bom. Você falou rapidinho do seu avô, mas seria ele mesmo ou então uma outra figura de referência na sua vida, né,
pai, mãe, professor, mentor. Por que mencionar essa pessoa e quais foram os principais aprendizados com ela? Então, olha só, eu não tenho uma pessoa não, porque todo mundo tem coisas boas e coisas não tão boas, né. Hum, Então eu diria, do meu pai, a paixão pelo trabalho, pela família, pelos filhos, ele era pura emoção, ele adorava chegar em casa, beijar e abraçar a gente, mesmo uhum. que a gente não gostasse, né. Da minha mãe, essa paixão de servir, essa energia, ela é incansável, né. Minha mãe tem 90 anos, está viva e é incansável. Puxa Do vida, meu tá bem autônoma e tudo? Graças a Deus, mora sozinha, incansável, Que autônoma e tudo. maravilha! Cuidado, olha o que vem pela frente. Do meu marido, a perseverança, né? Dos meus filhos, a busca por atingir os sonhos deles e não a qualquer preço. Eles têm esse recorte de propósito que é muito forte, Eles né? fazem o quê, seus filhos? A minha filha fez administração pública e meu filho engenheiro. Ah, Então, uhum. muito fofos. De cada líder e chefe que eu tive, eu tenho uma frase, eu gosto de mencionar algumas delas, aliás, eu menciono algumas delas. Hã. Uma é I don't care, tipo, vai lá e resolve, não me traga problema. I don't care, né? A outra é good for you. Em que Uma, sentido, companheiro? que bom que você está me contando essa história, né? Bom para você. A outra é sobre verba, né? O dinheiro sempre existe, você tem que saber buscá-lo. É Uhum. claro que foi no mercado financeiro que eu É. aprendi isso. E a outra é: nunca entre em uma reunião sem alinhar com a maioria das pessoas o que você quer obter com elas e você vai saber, quando entrar na reunião, qual será o resultado dessa reunião. Hum. Esse era um mega estrategista. Então, muito bom, aprendi bastante com esses chefes aí que eu tive. Muito boas as referências. E você tem alguma história de vida ou de carreira, daquelas assim, ou muito engraçadas ou inacreditáveis que todos já vivemos em algum momento e que você poderia compartilhar com a gente? Então, eu pensei bastante nessa pergunta, né, e eu acho que é uma que hoje ninguém mais faria, porque não é mais correto fazer o que eu fiz, mas quando eu estava grávida do meu segundo filho, o Thiago, meu marido ficou me esperando, na rua, lá embaixo de carro, com a malinha, que eu ia direto para a maternidade, e eu já estava tendo contração, e eu fiquei na sala do meu chefe esperando ele chegar de uma reunião para passar as pendências para ele, antes de eu ir para o parto, né? Ele entrou na sala e Não aí é ele falou, possível, não é não, eu possível. juro por Deus, ele entrou na E você já sala, estava com um pouco de contração? não, eu estava 2 dias com contração. Ele entrou na sala e falou assim: "Ah, passei tudo para ele, estava tudo lá, dei todo o papel, tudo anotadinho, expliquei tudo nã-nã-nã-nã". Ele falou: "Que bom, quando você vai ter bebê?". Eu falei: "Agora". Não é possível. É verdade. Não, eu virei, assim, isso foi na Whirlpool, né, todo mundo, eu virei, lenda na Whirlpool. Agora, olha só, hein, workaholic comprometida ao extremo, hein. Ah, até demais, isso não se faz, né, isso não se É, faz. é. Eh, Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma boa conversa, quem seria e por quê? Então, esse foi outro dilema, né, eu botei alguns nomes aqui, eu Ah, fiz alguns nomes, eu vou botar, sei lá, umas mulheres maravilhosas, internacionais, não sei o quê, aí eu pensei bem, falei assim: "Sabe quem que eu ia chamar? O ah. Bono Vox do U2". Você é fã do YouTube? Eu sou fã do U2, imagina se eu não ia chamar o Bono Vox para jantar comigo. Muito bom, muito bom. Que outra profissão você poderia ter tido? Olha, eu comecei minha carreira na publicidade, né, mas na verdade eu queria ser escritora, eu sempre escrevi muito, eu gosto muito de escrever.
Então talvez eu teria sido uma autora de livros de ficção, quem sabe eu ainda seja no futuro, né. Tá em tempo, hein, Valéria. Você veja, Tá em tempo. eu me vejo também como um autor, né, eu já publiquei 2 livros, são histórias, né, e o meu terceiro eu publico agora nesse segundo semestre, já estou com a editora contratada e estamos aí trabalhando, né, no original, e eu digo que é algo como se fosse um chamado para mim, sabe, em relação a essa temática liderança, governança e tentar, de alguma forma, tentar a palavra, inspirar as pessoas, quem sabe ainda está em tempo. Você sabe que o Peter Drucker, ele escreveu e publicou o primeiro livro dele com 65 anos de idade. Olha, ainda tenho tempo. E aí ele publicou mais de 30 livros, então Uau, é fantástico. é um bom benchmark para nós 2, viu. É isso aí, bom benchmark, bom Muito benchmark. bom. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? Conselhos bons a gente sempre tem, né, mas a gente sempre pensa nos ruins e Hã. trazendo um pouco esse olhar de diversidade, né, eu sempre recebi muitas críticas sobre o meu tom de voz, é uma coisa que foi muito difícil para mim entender o que que meu tom de voz tinha que ver com a carreira. O que que E o que que aí é eu isso? Tom de voz em que sentido? então, boa pergunta, né. Então, eu cheguei à conclusão, na verdade, que meu problema não é o meu tom de voz, o meu problema é o outro que tem alguma questão e aí diz que o problema é o tom de voz. Então Mas no eu sentido de você falar, de uma forma mais educada, o que seria esse tom de voz? Pouco assertiva, não? talvez o tom de voz muito fino, muito grosso, aí é nesse sentido, Ah, tá, entendeu? tá. Entendi, Tá? entendi. Uhum. Então eu acho que isso tem a ver com um passado que não existe mais. Aham, aham. Muito bom. Não um passado meu, mas um passado de olhar para a mulher, uma mulher tem uma voz muito fina, muito grossa, entendeu? Sei, sei, sei. Uhum. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? O que você gosta de fazer quando não está trabalhando e nem pensando em cultura e pessoas? Olha, eu gosto muito de fazer esporte, então eu começo meus dias sempre, com 2 coisas que eu procuro manter, como um hábito mesmo. Até tem uma frase do James Clear naquele Hábitos Atômicos que ele fala que você não se eleva à altura dos seus objetivos, você fica na qualidade dos seus sistemas, então a estrutura. Então eu pratico esporte, então eu faço natação e musculação e alterno. E eu medito diariamente. Então eu, prefiro fazer o esporte antes, para depois voltar para casa, tomar meu banho e tal, e aí poder meditar para começar meu dia. Então, 2 coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de ler, e eu leio muito, muito mesmo, e é uma coisa assim, quando eu fundei a Propósito lá em 2012, uma das minhas, intenções, das minhas propostas pessoais era assim: "Eu vou ler agora tudo aquilo que eu gostaria de ter mais tempo". Então eu criei esse hábito que hoje acaba sendo, um uma espécie de um elemento de impacto, por exemplo, nas aulas do IBGC. Eu trago referências de muitos livros, não só de governança, mas de liderança, e aí, esses tempos uma das alunas de uma das turmas falou assim: "André, eu não vou ter tempo de ler tudo isso aí que você traz, me fala 2 livros que eu tenho que ler". E aí, eu perguntei: "Sobre o quê?". "Governança". E aí falei: "Olha, então leia A Caixa Preta da Governança, da Sandra Guerra, e leia Boards That Lead, do Rancharan. 2, pronto, tá respondido. Agora tem esses outros todos aqui, quem sabe, então a leitura é algo também, que eu, alimento, eu me alimento e para mim não é um exercício de obrigação, sabe. Mesmo quando eu leio esses autores, Adam Grant, Rachel Botsman, que a gente acabou de falar e tal, eu realmente me interesso, sobre isso. E eu gosto muito de escrever. Então você falou sobre quem sabe ser uma autora, né. O meu primeiro livro é a história de um workaholic, que eu dei o nome de Joe Labor,
e um livro que foi finalista no Prêmio Jabuti. Eu licenciei Legal. o Joe Labor para o Bradesco, para a Cielo, grandes organizações, para falar sobre a importância de integrar a vida pessoal e trabalho. Daí em 17 eu lancei o segundo livro, aonde a personagem é uma mulher, porque no primeiro livro algumas leitoras reclamaram dizendo que a esposa do Joe Labor sequer tinha nome, e aí o feedback você não discute, você reflete e vê. É isso E eu aí. falei: "Ah, então a protagonista vai ser uma mulher", e aí eu criei a Providence, que são, claro, alter egos meus, né. Ela é uma facilitadora de workshops de carreira. E nesse terceiro livro agora, que, vai ser lançado nesse segundo semestre, eu conto a minha história, Legal. convidando o, leitor ou a leitora para refletir sobre a sua própria história. Então, no tempo livre, eu acabo fazendo coisas que têm uma relação direta ou indireta com o meu trabalho, porque, assim como você, eu me conecto, eu faço o que eu gosto, Valéria. Então, para mim, não é aquela coisa da obrigação, da música do Fantástico, a síndrome da segunda-feira de manhã, eu não tenho isso. E eu acho que as escolhas que eu vim fazendo até hoje me colocam nesse lugar e nessa direção, né. Tô aqui conversando com você, a gente se conheceu pelo IBGC, você como diretora geral. Se eu volto lá em 2012, quando eu começo a Propósito, jamais imaginei que eu fosse estar dando aula no IBGC, que eu fosse estar tendo esse tipo eh, de oportunidade que eu tenho aqui com o podcast. E aí eu sempre pergunto: "Mas por que não?", né, porque aí tem que cuidar com a síndrome do impostor, né, do tipo: "Será que eu não posso mesmo? Será que eu", né, e aí eu acho que entra muito desse processo de autoconhecimento e de, reservar momentos de autocontemplação, de desenvolvimento no tempo livre para retroalimentar para o trabalho, e daí você cria um ciclo que pode ser mais virtuoso. Muito bom, Bom, muito obrigada. obrigado a você pela pergunta. Agora um livro marcante na sua vida, e por quê? É, eu acho que tem algumas coisas aqui. Bom, primeiro eu acho que, falando de leitura, né, eu leio todas as publicações do IBGC, né, e eu acho importante, porque como eu sempre dou muita palestra, eu preciso ter muito conteúdo, eh, esse as publicações do IBGC para mim são muito importantes, saber ler, pesquisar e escrever também ajuda, né, quando a gente escreve artigo, a gente acaba lendo muito texto técnico, artigo, informação, então ler informações e muitas vezes é difícil até eu parar para ler um livro de história, né. Certo. Então, quando você trouxe essa pergunta de livros, acho que tem alguns contextos aqui. Primeiro, acho que tem livros que marcam períodos da vida. Então, tem um livro que marcou um período muito importante da minha vida, que foi o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que faz Hum, parte da nossa geração, é né. verdade, é verdade. Foi um livro importante que trouxe esse olhar de liberdade, de olhar diferente, de palavreado. Naquele período foi muito importante para mim. Depois, eu adoro arte, né, eu pinto, já pintei, parei de pintar, mas eu já pintei, quero voltar a pintar, já toquei, já toquei violão. Então tem uma história em quadrinho que eu adoro, vale lembrar que eu comecei minha carreira na publicidade e propaganda. Sim, Então eu era redatora e eu tinha, o diretor de arte, a gente trabalhava sim, junto, né, na dupla de criação. na dupla de criação de uma agência de comunicação lá atrás. Então eu adoro a coleção do Sandman, do Neil Gaiman, Hum, que é maravilhosa. A série na Netflix não é a mesma coisa, não tem graça, mas os desenhos, as histórias de Neil Gaiman são maravilhosas, então eu li, realmente adoro. certo. E é dos anos 90. E tem um livro presente que me marcou demais e que eu chorei do começo ao fim, é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu não tinha lido, eu descobri a Carla Madeira num evento do Valor Econômico, Hum. a conheci, e aí eu fui ler o livro de novo, né, peguei o livro, comecei a ler, achei um horror, joguei ele no canto, no mesmo lugar do outro, Hum. e aí voltei, depois de 2 semanas, comecei a ler e realmente é tocante, muito legal. E por que você jogou ele num canto? O que que te, impactou para que você tivesse essa reação inicial?
machista, porque fala de prostituição, fala da relação entre um casal, você não sabe de que época ela está falando, ela também não deixa claro, e não é para deixar. Então foi uma coisa que me incomodou. Eu falei assim, gente, essa mulher é muito machista. Aí botei ela no canto. Aí comecei com algumas pessoas, pô, volta lá no livro, lê de novo, vê com outros olhos, né? Ah, Respira, paciência. E uhum, aí eu voltei lá e realmente é um livro lindo, chorei demais, é muito legal, que legal. Muito bom, vou comprar. Não li esse ainda. é muito bom. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que que você mudaria? Olha, depois da pandemia, eu tive a oportunidade pelo IBGC de viajar para alguns lugares e grandes capitais do mundo. E nas capitais democráticas, eu tenho visto muita gente na rua. Hum. E eu ouvi uma frase lá em Londres, quando a gente esteve em Cambridge, que foi: o que que o ser humano fez com a democracia? Eu sou a favor da democracia, mas ver gente na rua, e gente pobre, e gente sem condições, drogada, andando no meio da rua, como eu vi agora, é complicado. Como é que a gente está cuidando dessas pessoas? Então, se eu tivesse que endereçar alguma coisa e eu tivesse esse poder mágico, seria endereçar como eu cuido dessas pessoas que estão na rua. A desigualdade, então. É mais do que desigualdade, sabe? É gente que não tem nem condição de sobreviver. É desigualdade, mas no sentido de pessoas que estão na Da rua, miséria absoluta. drogadas, não é nem Uhum. miséria, elas estão drogadas, elas estão fora do ar, elas estão É. andando perdidas na rua como zumbis. Então eu Hum. terminaria, não acabaria com, não mataria os zumbis, mas como você evita que as pessoas se tornem zumbis? Uhum. O que que elas fizeram com a vida delas, sabe? É, E não é só no Brasil, entendo. complexo. Mas Bem isso a gente complexo passa a e ver só na impactante, pandemia, sabe? Muito impactante. forte. É. É interessante você falar isso, porque eu tive um impacto similar última vez que eu fui a Nova York. E eu, quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, final dos anos 90, né, eu sou da turma de 2000 da UCLA, eu fiz meu summer job em Nova York, morei 3 meses lá. E aí depois de um tempo, quando eu voltei, assim, eu me impressionei, porque eu vi muita gente na rua e muita gente fora de si, né. Porque tem o É. tema, você tem razão, não é somente a miséria, tem uma virada de chave até talvez de ausência de saúde mental, de droga, de uma série de Eu coisas. preciso sair deste mundo, porque ele É, não me pertence. é Isso um é muito dropout, né. complexo. É. É. E depois de tudo que você já fez e conquistou, o que que você ainda pretende realizar como um grande projeto na sua vida? É. Eu acho que eu quero ainda continuar sendo ou trabalhar para ser, se eu ainda não conquistei, uma pessoa que faz a diferença para algumas pessoas, seja por uma palavra, um sorriso, uma energia boa. Eu acho que é isso que a gente tem que conquistar, né? Esse é o legado que eu quero deixar, né? Ter um equilíbrio entre trabalho, família, vida pessoal, isso também é uma coisa que para mim é importante. Como é que a gente alcança esse equilíbrio e como é que a gente ajuda quem a gente realmente poderia ajudar? Eu acho que são duas coisas importantes para mim. Uhum, uhum. Acho que isso de alguma forma responde o que seria a minha próxima pergunta, que é daqui a, sei lá, 100 anos, 150 anos, não como um exercício de ego, mas assim, pensando nos netos dos teus filhos, nas daqui a 3 gerações dos alunos do IBGC, quando o IBGC estiver fazendo aí, 150 anos, se as pessoas lembrarem da Valéria,
Não como ego, mas como legado. Como é que você completaria essa frase? Valéria foi uma pessoa que... Marcante, divertida, que pensou diferente, que nos provocou, que trouxe um olhar que, que, que me fez repensar a minha vida na forma como eu trabalho, me fez ajudar a ser diferente, né? Eu acho que é um pouco isso. Muito bom, eu acho que sintetizaria assim: Valéria foi uma pessoa que se importou e impactou. Pode ser, se importou, impactou, gostei. Viu? Muito bom. Alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Acho que não, acho que você Não. perguntou tudo. Muito bom. E aí, para finalizar, então, uma frase cuja mensagem é marcante em sua vida para você deixar para gente. Então, você até falou ela, mas eu vou ter que repetir, né? Não Ah, existe nada mais permanente do que a mudança. hum, Não existe. Né? Concordo, gênero, número e grau. É. Muito bom. Valéria, eu não tenho nem palavras, assim, para poder te agradecer por essa dança, essa valsa, passou tão rápido e certamente eu teria, várias outras perguntas para te fazer, mas quero agradecer profundamente aí pela tua abertura e generosidade, viu? Obrigada a você, foi um papo muito gostoso. Depois eu tô te devendo então um novo papo, porque vai ter revanche, hein? Ah, ah, vamos combinar, vamos Obrigada. combinar. Muito obrigado, viu? E muito Fique obrigado a bem. você que está, nos acompanhando em mais esse episódio aqui do podcast. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos, em rede, como a gente tanto falou nesse episódio, ecoar mais diálogo, mais inspiração e mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.